estamos mais uma vez aqui para trazer um pouquinho da palavra de Deus ao seu coração. E hoje vamos falar sobre a quarta qualidade de Pedro antes do Pentecostes. A primeira foi impossível, a segunda egoísta, a terceira e hoje vamos falar da soberba de Pedro. Se baseia no livro de Mateus, capítulo de número 26, versículo de número 33, que nos diz o seguinte: Disse Jesus, ainda que venha a ser um tropeço para todos, mundo, para todos, nunca o será para mim. E hoje esse quadro Olhe para a Cruz das nossas redes sociais, só sobre a soberba. Soberba, alguém com orgulho excessivo, arrogância e um senso exagerado de superioridade. Era só os outros. Acreditando ser melhor, mais importante e mais perfeito que as outras pessoas. A soberba de Pedro pode se manifestar através de um desejo de ser sempre notado, criticar constantemente os outros e não reconhecer as próprias falhas. Pedro era assim. Pedro era essa pessoa soberba. Pedro, tudo que ele fazia era o melhor. Pedro tinha um ar de superioridade. Quando uma pessoa soberba, ela sempre está no patamar acima dos outros, tentando humilhar os outros. E Pedro era assim. Pedro queria sempre ser notado. Pedro era uma pessoa apresentável, né? Mas tinha um excesso de arrogância e um senso exagerado de superioridade. Hoje em dia, quantos Pedros soberbos temos nas nossas igrejas? Aqueles crentes, aqueles irmãos que passam por você com o nariz empinado. Às vezes tem teologia, bacharel, de teologia, fica com aquele anel, aquele diploma. Há de arrogância, há de soberba. Né? Tem muitas pessoas assim no nosso meio, arrogantes, soberbos. E hoje, a gente vê nas igrejas isso. Mas Deus, Ele nos capacita. Uma pessoa arrogante, soberbo como Pedro. Pedro ali, como ele fala assim, ainda que eu venha a ser um tropeço para todos, nunca o serei. Nunca o será para mim. Pedro dizendo isso, você nunca vai ser um tropeço para mim. Eu nunca vou te negar. Todos podem te deixar, mas eu nunca vou te deixar. Pedro falando ali para Jesus. Quantas vezes hoje, os dias de hoje, somos assim? Temos Pedros soberbos. Temos Pedros desse jeito. Pedro ali teve com Jesus 3 anos e meio. 3 anos e meio. E esses 3 anos e meio, Pedro viu milagre, prodígio, maravilha de Jesus, mas Pedro ainda não tinha aquela mudança. Não tinha. A soberba de Pedro se manifestava através de um desejo constante. Né? Os outros podiam ter falha. Pedro não reconhecia as suas próprias falhas. Quantas vezes hoje, no dia de hoje, tem pessoas soberbas que não reconhecem as suas próprias falhas, não reconhecem erro, não reconhecem nada.
Ele aponta o dedo para você, fala do seu passado, aponta para a sua vida passada, mas a dele. Ele não vai falar dele. Ele acha que a dele era perfeita. Não é. E Deus tire essas pessoas soberbas dos nossos meios. E venha tirar. Porque aqui nós estamos vendo as cinco qualidades de Pedro antes de Pentecoste. E uma delas que eu coloquei foi a soberba. A soberba é isso. E a soberba só prejudica. A soberba vai contaminando ali. Quem trabalha em mercado sabe. Quando você coloca um tomate, tem um rolo de tomate. Quando você coloca um tomate ali, meio podre em cima ali daqueles outros, não é porque está em cima que vai contaminar. É aquela água que sai do tomate contaminado, tomate ruim, pode-se dizer, vai para o tomate bom. Fica ali pingando ali naquele tomate. E ali aquele tomate que estava bom, fica contaminado. Não fica, né? Já descarta para o consumo. Assim é a pessoa soberba. Ele encosta perto de você e vai colocar as gotinhas em você. Vai. E você, perto de uma pessoa soberba, vai ser soberbo também. Porque aquela pessoa soberba vai contar vantagens. E você vai ficar interessado nas vantagens que aquela pessoa soberba teve. E você também vai ser um soberbo. Fica com essa palavra. Fica com essa palavra curta hoje. Né? Nós não temos que ser soberbos. Nós temos que estar lavado, remido pelo sangue de Jesus. Desse mundo perverso, esse mundo onde as pessoas são soberbas. Algumas pessoas desse mundo são soberbas. No trabalho, na faculdade, nas igrejas, em todos os lugares tem gente soberba, que se acha ser melhor do que os outros. Entendeu? Todas as pessoas, a maioria delas, estão assim. Pedro ali, junto com aqueles discípulos, Pedro era uma pessoa soberba. Amém? Deus possa nos abençoar abundantemente a sua vida, de toda a sua família. E eu vi nas nossas redes sociais um texto que chamou uma igreja. Né? Uma igreja localizada em Santa Catarina causou polêmica, gente. Olha só, causou polêmica nas redes sociais depois que o líder da congregação, pastor, não vou falar o nome, compartilhou um vídeo dos fiéis em uma sessão, olha só, de tatuagem dentro da igreja. Os participantes da cerimônia da igreja do reino tatuaram o mesmo símbolo referente a Mateus 24:14, que diz assim: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então, é o fim. Ou seja, esse pastor reuniu um grupo ali de irmãos, muita gente, muitos irmãos da igreja, ouviu o vídeo. Passando ali, o tatuador ali fazendo as tatuagens. Então, que a tatuagem era aqui, ó, no pulso. Né? Colocava Mateus, MT 24:14, né? Mas não é isso. Isso é um símbolo de missão. Não, né? Eu sei, é uma polêmica muito grande, ou seja, questão de tatuagem. Ou seja, uma pessoa que aceita Jesus, uma pessoa que veio do mundo, com aquela tatuagem, que aceita Jesus, Jesus não vai condenar aquela pessoa que está com a tatuagem. Ele vai ver o coração daquela pessoa. E ali sim, ele vai entrar na igreja, vai ser discipulado, tudo. Deus vai tocar no coração dele. Aquela tatuagem, a pessoa não sabe que uma tatuagem, para ser tirada,
é muito difícil. A gente às vezes tem que pensar duas vezes antes de tatuar qualquer coisa do nosso corpo. Mas é diferente. Uma pessoa que vem do mundo, tatuagem, e é liberto dentro da igreja, do que a igreja em si fazer tatuagem, totalmente fora do contexto. Aí o pessoal fala, não, é um símbolo. Não, não é questão de ser símbolo. Né? Se isso virar mania nas igrejas, todo mundo vai fazer tatuagem, já se viu isso? Essas igrejas novas, esses ministérios renovados, acham que atrair pessoas é assim. Não, não é assim. A Bíblia diz que Pedro, fala em Pedro, numa só pregação, ganhou 3.000 pessoas para Jesus. Só numa só pregação. Não precisou de tatuagem. Não precisou fazer tatuagem de ninguém. Não precisou disso, desses argumentos que hoje estão sendo. Principalmente hoje em dia, nesse mundo tecnológico, nesse mundo de internet, que a gente vê cada coisa, que a gente fica analisando. A igreja primitiva cresceu porque tudo tinha o mesmo propósito, o mesmo pensamento, a mesma direção. E hoje em dia, não. Hoje em dia, nós estamos vendo. Pior que eles fazem um discurso, é a marca de Cristo. Não. Davi falou, né? Guardei a tua palavra no meu coração, ou seja, aqui dentro, para não pecar contra ti. Ou seja, não é a tatuagem em si. Quem quiser fazer tatuagem, que faça. Né? A Bíblia diz que Deus deu um livre-arbítrio para cada um de nós. Mas, porém, temos uma consequência dos nossos atos. Fique com essa palavra de fé ao seu coração. Nós temos que ter muita prudência. Nós temos que estar orando e vigiando. Porque o nosso adversário, ele não brinca. Agora, eu imagino só esse pastor. Que ideia esse pastor teve de fazer isso? Pior não foi ele fazer. Foi o pessoal aceitar isso. Porque a igreja em si, ela é uma democracia. Porque quando foram para colocar um discípulo no lugar de Judas, teve uma eleição. O Espírito Santo confirmou ali Matias para ser o discípulo no lugar de Judas. Né? Ou seja, tem muitos pastores que às vezes lê a Bíblia, legal, a Bíblia é a palavra de Deus, pega um versículo isolado, às vezes a gente fala nesse linguajar de versículo isolado que é fora do contexto, mas para às vezes fazer um medo ali às pessoas. Temos que ficar ligados nisso. Fiquem todos na paz de Deus. Até a próxima, se o Senhor nos permitir.